Pessoal, nessa aula nós falaremos então sobre Max Weber, tá? Max Weber, ele tem inúmeras contribuições aí referente ao pensamento sociológico, tá? Principalmente no que se refere à organização do Estado, à organização da sociedade. Porque de um lado lá nós tínhamos Durkheim, né? O Durkheim, que falava sobre os fatos sociais que são exteriores ao indivíduo, ou seja, são fatos que acontecem sem a vontade prévia do indivíduo, eles não estão alcançáveis à ação do indivíduo, né? Eles são exteriores ao indivíduo na sociedade. Então, Max Weber, ele vai falar, ele vai querer construir, na verdade, né, ele constrói uma lente sociológica, um pensamento sociológico, a partir das relações do indivíduo com o meio social. Ou seja, ele vai falar que o indivíduo, o que é a sociedade, na verdade, ela não se constitui em apenas uma coisa ou em um mecanismo, mas sim nos indivíduos agindo socialmente, o que ele denomina de ação social, tá? Ele vai falar que agir é praticar ações sociais. Ele vai falar, pessoal, que a sociologia ela é feita, então, de ações sociais praticadas pelos indivíduos, tá? Pelos indivíduos agindo socialmente. Mas o que é agindo socialmente? Quando o indivíduo aí, ele age em relação a um outro, a gente tem o que? As relações sociais. E essas relações sociais que formam, que constituem, então, a sociedade. Tá bom? Eu coloquei aí que ele é alemão, né? Viveu entre os anos de 1864 e 1920. E a definição dele, então, de sociedade é como um sistema de poder que perpassa todos os níveis da sociedade, desde as relações de classe, de governados a governantes, como nas relações cotidianas na família ou na empresa. Ele vai falar que, como eu falei para vocês, a sociedade ela é construída cotidianamente, ela é formada cotidianamente mediante as relações que os indivíduos estabelecem, tá? Ou seja, mediante as ações sociais, ou mediante o agir do indivíduo na sociedade. E então ele vai falar que a sociologia é feita de ações sociais praticadas por esses indivíduos que formam, que constituem a sociedade, e que a ciência e que a sociologia é a ciência dos indivíduos agindo coletivamente, ou seja, a ciência dos indivíduos agindo, estabelecendo relações sociais e transformando, agindo sobre essa sociedade, tá? Então, a concepção dele lá de fato social, de ação social, é diferente da de fato social proposta por Durkheim. Por quê? Porque Durkheim vai falar que fatos sociais é tudo aquilo que se impõe aos homens na sociedade, é tudo aquilo que é imposto, é independente da vontade do ser humano, né? Independente da vontade do indivíduo. Já Weber, ele não vai trabalhar com fato social, ele vai trabalhar então com a categoria ação social, né? Ação é de agir. Então ele vai falar que toda ação do indivíduo ela tem como princípio a liberdade. E então, como eu coloquei lá, ocorre quando o indivíduo leva os outros em consideração no momento de tomar uma atitude, de praticar uma ação. Ele vai falar que toda ação na sociedade ela é pautada em uma racionalidade, tá? E naturalmente a gente espera que os outros tenham também essa ação. Ele vai falar também que agir em comunidade é diferente de agir socialmente. E ele vai falar, então, que há 3 tipos de ações nessa sociedade. A ação racional, a ação em função de valores, a ação tradicional, tá? E a ação afetiva. 3 não, 4. 3 é o tipo de educação, que ele vai falar de 3 tipos de educação. Mas então ele vai falar que há 4 formas, então, da gente agir nessa sociedade. Que a ação racional, então, é a ação praticada, por exemplo, como coloquei, como investimento com o objetivo de obter ganhos. A ação em função de valores é a questão de ordem, questão de valor, que vai ser orientada aí, como o próprio nome já fala, valores familiares, ou seja, ou também valores culturais, valores ao qual o grupo que o indivíduo está inserido, tá? Então ela vai falar também sobre a ação tradicional, que seria os atos rotineiros que a gente
executem no nosso cotidiano, e ele vai falar também sobre a ação afetiva. Essa ação afetiva, que é a questão do sentimento, questão do afeto, tá? E que a gente é irracional. A gente muitas vezes não pensa porque a gente é movido ali ao sentimento, tá? Nesse quesito. E ele vai falar então sobre educação. Ele vai falar que a educação é o tipo, né, é um instrumento que vai permitir os seres humanos se prepararem tanto funcionalmente, ou seja, para as atividades funcionais, como também socialmente. Como assim? Racionalmente lá, né, ou funcionalmente, desculpa, é para trabalhar. E socialmente é para ele se inserir nessa sociedade. Então ele já coloca que a educação ela tem essas duas finalidades. E ele vai falar que o Estado moderno ele é diferente do Estado feudal ou do Estado monárquico, né? Ele vai falar que o Estado moderno, esse Estado capitalista, ele se fundamenta, então ele se constitui na racionalidade, da submissão às leis, da preparação dos indivíduos para gerenciar as atividades burocráticas do Estado. Ele vai falar, então, que para o Estado orientar essa sociedade, ele tem que ser eficiente. E como que ele vai alcançar essa eficiência? Através da burocracia. Então ele vai falar que a burocracia ela é própria do Estado moderno, tá? Essa forma de organização do Estado, ela vai se caracterizar pelo quê? Pela hierarquia, pelos documentos escritos como base da administração de um cargo, pela exigência de treinamento especializado e completo, plena capacidade do trabalho do funcionário, pela existência de regras, tá, gente? Regras gerais que precisam ser assimiladas através do atendimento técnico operacional. Ele vai falar que essa burocracia ela é fundamental para o Estado capitalista e são formas que nos levam a racionalizar a nossa vida. O que é racionalizar a nossa vida? Tornar a nossa vida mais racional, mais produtiva, mais eficiente, tá? A educação para o Weber, na medida em que estou no slide 5. A educação para o Weber, ou Weber, na medida em que a sociedade se racionaliza historicamente, não é mais a preparação para que o indivíduo compreenda seu papel no conjunto harmônico do contexto social, e nem é vista como um meio de libertação. Torna-se um meio determinante de estratificação social, uma forma distinta onde busca-se obter privilégios sociais. Ele vai falar, então, pessoal, que a educação no Estado capitalista, ela não é somente para os indivíduos agirem socialmente ou em busca da liberdade, mas sim uma forma de divisão social. Quando vocês ouvirem ou lerem essa palavra estratificação social, é de dividir, é de tornar essa sociedade em classes, tá? Então ele vai falar que a educação no sistema capitalista, ela é uma educação montada, ela é uma educação direcionada justamente para a desigualdade social, para dividir a sociedade em classes, tá? E, deixa eu ver aqui, ele vai falar também que, como eu falei para vocês, nesse slide eu já adiantei que a educação burocrática é essencial para esse Estado moderno. E ele vai falar então que a educação ela tem três finalidades. Quais são as três finalidades da educação? Coloquei para vocês. Despertar o carisma, tá? Que não é exatamente ela não estabelece aí uma pedagogia propriamente dita, porque ela não se destina às pessoas simples, tá? Mas sim aquelas pessoas que têm qualidades excepcionais, como características dos heróis guerreiros da antiguidade e do mundo medieval, que eram educados para adquirir uma nova alma, um renascer, tá? A segunda finalidade, então, da educação é preparar o aluno para uma conduta de vida, que Weber, então, vai chamar de pedagogia do cultivo. Por quê? Porque propõe a transformar, a tornar ali a formar um homem culto, tá? Cujo ideal de cultura seja condicionado ao meio social para o qual está sendo preparado, implicando em uma preparação para as formas de comportamento. O terceiro tipo de educação que ele vai falar é a educação de transmissão do conhecimento especializado, que é a pedagogia do treinamento, tá? Que é quando ocorre a racionalização da vida social, o aumento do processo de burocratização do trabalho estatal,
dominação política e do corporativismo capitalista privado. Então, nessa terceira aí, que é a transmissão do conhecimento especializado, a educação ela vai deixar de ter como objetivo a formação do homem para o exercício da cidadania, tá? Mas ela vai tomar como objetivo o quê? A formação do especialista funcional que o capitalismo precisa. Ou seja, a especialização aí do trabalho, tá? E ele vai falar também, pessoal, que, até coloquei lá, ó, compreendendo melhor, né? Ou para compreender melhor. Deixa eu achar aqui. Tá, compreendendo melhor. Ele vai falar que a preferência por determinado tipo de educação, ou seja, por um desses 3 tipos de educação, ela vai variar conforme a época. Ele vai falar que no sistema feudal teve um e no sistema capitalista teve outro. Como assim? Bom, no sistema feudal, o sistema educacional ele era adequado para um padrão de vida social, ou seja, o que se valorizava, o que diferenciava o rico do pobre no sistema feudal? Os pertences ao quê? Aos bens artísticos e culturais, como eu coloquei lá, a música, as artes plásticas e a literatura. Logo, o modelo de educação do sistema feudal, o que se valorizava era o quê? Despertar o quê? O carisma, né? Que é a formação das habilidades ali. Já no sistema capitalista, Weber vai falar que a dominação tem um caráter racional legal. Então, a dominação, ela é própria do sistema capitalista, tá? E qual a necessidade, então, do sistema capitalista? De funcionários qualificados. Se há uma necessidade de funcionários qualificados, qual o tipo de educação mais adequado? A transmissão de conhecimento especializado, tá? Beleza, aqui. Coloquei até aqui alguns exemplos, tá? Que ele vai falar também que a educação, como eu falei para vocês, é uma forma de estratificação social, ou seja, de dividir a sociedade em classes. E ele vai falar que os títulos educacionais, então, ele vai representar o quê? Os prestígios sociais. E são utilizados sempre como proveito econômico, ou seja, quem estuda mais, ganha mais, né? E até coloquei ali como exemplo, o diploma ele teria o valor equivalente à ascensão familiar no passado. Então, antigamente, no sistema monárquico, por exemplo, quem era rei a vida toda. Quem era artesão, era artesão a vida toda. A não ser que, sei lá, por uma questão, casasse com o rei, o que seria bem difícil, né? Então a gente teria uma ascensão familiar, né? Aqui, o Weber vai comparar, então, que o diploma ele é equivalente a uma ascensão familiar. Por quê? Porque o diploma, um nível de escolaridade maior, vai permitir que esse indivíduo se posicione melhor no mercado de trabalho e vai ganhar mais, consequentemente, tá? Então, ele colocou lá que a educação é um importante instrumento de seleção social, tá? Por proporcionar o sucesso dos indivíduos. Para ele, a seleção dos indivíduos no tocante às chances de viver e de sobreviver existem tanto no meio das comunidades como fora delas, tá? Ele vai dar também algumas outras contribuições em outras obras dele, tá? Como em Economia e Sociedade, que ele vai falar que a família tem um importante papel aí no processo de socialização das crianças, tá? Então ele vai falar que é muito importante a participação da família no processo educacional das crianças e dos jovens. Ele vai falar também que o aperfeiçoamento da cultura ele possibilitaria uma responsabilidade maior dos pais no tocante à proteção dos filhos. Assim, ele vai falar também, né, ele acaba por justificar que a educação ela não se limita à escola, é função da família também educar. Uma outra grande contribuição de Weber em sua abordagem está quando ele fala que a educação é o instrumento necessário para o processo amplo de socialização, como eu já falei para vocês. Ele vai falar que não existe somente um tipo de educação. Ele vai falar que a educação engloba educação religiosa, educação familiar, educação carismática, educação filosófica, educação literária, educação política, educação especializada. Ele vai falar que existem
todos esses tipos de educação. E ele vai falar também que a educação, então, permite a formação de uma classe privilegiada, né? Além das vantagens econômicas, vai adquirir as vantagens sociais, né? Então, o monopólio aí de postos de hierárquicos, tá? Que é salário compatível aí com a posição social e não com o trabalho que se realiza. Ou seja, ele já vai falar que muitas vezes quem ganha mais não trabalha mais. Ele vai falar também o acirramento da polarização das qualificações, tá? Então ele vai falar que o trabalho vai se especializar cada vez mais e cada vez ele já vai prever isso, na verdade, ele previu isso. E falou também que o trabalho se especializou cada vez mais, tá? Ele tem um texto também que chama Os Rumos da Educação, e ele vai falar que o capitalismo ele não pode ele dá uma educação racionalizada, tá? Que é a pedagogia do treinamento, e ele vai falar que ela continua então a ser usada como mecanismo de ascensão social e de consecução de status social ou de status pessoal. Então é tudo isso que eu já falei para vocês, tá? Em 1906 ele está bem desiludido lá com o capitalismo, mas também é reflexo de uma depressão. Ele teve uma depressão muito grande, ele ficou sem produzir durante muitos anos, tá? Em 1906 ele vai falar que o capitalismo afirma que o mesmo reduzia tudo, inclusive a educação, a mera busca por riqueza material e ascensão social. Ou seja, ele vai falar que o capitalismo ele transforma tudo ao seu entorno. Ele é um sistema tão complexo, tão abrangente, que tudo está voltado ao quê? A busca por riqueza material e ascensão social. Ele transforma tudo para atingir esses objetivos. Então, tudo está voltado para esses dois objetivos, inclusive educação, tá? Ele também escreve lá Cultura e Educação, tá? Que ele vai falar que sobre a manutenção do sistema de dominação. Ele vai falar que a dominação, e aí ela vai se dar mediante o costume, a dominação tradicional, o aparato racional legal, a dominação burocrática, influência pessoal, dominação burocrática, tá? E uma grande contribuição dele é, como eu falei para vocês, que ele verificou que a educação, ou que o processo educativo, ele não ocorre apenas nos ambientes formais, mas também nos ambientes não formais, ou seja, fora da escola, tá? E ele via, então, no capitalismo, a escravidão do ser humano por meio da alienação do trabalho, tá? E na educação, a possibilidade de emancipação. Isso Marx via. Já Weber já ia falar que não, que a pedagogia do treinamento ela é imposta pela racionalização da vida, tá? E ela é impossível de ser vencida. O capitalismo ele é impossível de ser vencido, bem como, né, a educação especializada e a lógica do treinamento. E uma educação, resumindo, uma educação para Weber, o que é? Bom, nesse sistema capitalista, é uma educação voltada aí para o mercado de trabalho. Ele não critica, tá? Ele não fala que é a favor e nem contra. Ele somente vai descrever. O objetivo dele não era criar uma teoria que visasse a superação ou ele defendia esse sistema. Ele somente buscava compreender o funcionamento dessa sociedade. Ou seja, essa sociedade que se formava, que se constituía ali no século XVII para o XVIII, na consolidação do sistema capitalista. Tá? Então ele vai falar que o capitalismo, ele fala, né, que o capitalismo ele é impossível de ser vencido, essa racionalidade do capitalismo, tá? Essa educação especializada, essa lógica do treinamento que o sistema capitalista coloca, ela é impossível aí de ser superada. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido os pensamentos aí de Weber.